Alterosa. Oferecimento Powerline Internet. Também com TV por assinatura 2102.000. E Verona Segurança. Há 25 anos protegendo o seu patrimônio. Muito bem, hora da gente falar de esporte. Está no ar o Arena Alterosa nessa segunda-feira. Estamos juntos começando mais uma semana e a partir de agora eu vou junto com você até às 11h30, levando tudo que é destaque no nosso esporte regional. Para você que está em casa, está no local de trabalho, mas está ligado aqui na TV que o Mineiro vê, muito bom dia, obrigado pela sua companhia, obrigado pela sua audiência. No programa de hoje, nós vamos falar tudo sobre a penúltima rodada do Campeonato Brasileiro, né? Agora sim, na última a gente vai saber quem definitivamente, quem fica, quem cai, quem classifica para a Libertadores, enfim, só que já tem um desenho praticamente pronto, daqui a pouquinho a gente vai mostrar para você como que tá, né, a expectativa para essa última rodada do Campeonato Brasileiro. Temos notícias boas aqui de Juiz de Fora, JF Vôlei venceu a primeira na Superliga, nós temos título também do Taekwondo, né, na Copa do Brasil, daqui a pouquinho a gente vai falar disso tudo e mostrar, claro, para você que está aí nos acompanhando. No programa de hoje estou recebendo aqui duas feras, começar pela Marina que participa com a gente, Marina Loures, atleta do futsal, e está aqui com a gente também para ajudar a comentar tudo sobre essa rodada do Campeonato Brasileiro. Tudo bem, Marina? Bom dia. Bom dia, bom dia. Bom dia a todo mundo. Falar um pouquinho, né, do brasileiro, dos destaques de fora e da região. Fábio Reoli, bom dia para você, né? Pela sua cara, já vi que o final de semana foi duro, principalmente depois da derrota do Flamengo e da forma como foi, né? Mas uma boa semana para você, seja bem-vindo mais uma vez. Obrigado. Vamos aí comentar desse mito que é o Muralha. E pra gente abrir o programa de hoje, daqui a pouco a gente vai falar do Flamengo. Só que antes, inclusive, quando a última vez que a Marina esteve aqui, né, com o Márcio Santos, a gente falou muito do Atlético Mineiro. A gente vai abrir o programa de hoje mostrando a reportagem do jogo entre Corinthians e Atlético Mineiro. O jogo ficou empatado, né? O Corinthians levantou a taça pela primeira vez na história, um goleiro levantou a taça do Campeonato Brasileiro, que foi o Cássio, mas, além disso tudo, foi um jogão de bola quando a bola rolou e destaque mais uma vez para o meio de campo do Atlético, o Otero. Começou surpreendendo os donos da casa com um lindo gol de falta do venezuelano Otero. Sem querer querendo, o Corinthians também de falta empatou com o Jadson. No segundo tempo, o campeão brasileiro virou o placar. Marquinhos Gabriel cortou para dentro e acertou um lindo chute colocado no ângulo. Mas o Galo buscou o empate. O inspirado Otero cobrou o escanteio na cabeça de Fred. Depois do fim da partida, Cássio se tornou o primeiro goleiro da história do Corinthians a levantar a taça de campeão brasileiro e fez a festa junto com a torcida em Itaquera. Esse empate foi ruim pro Atlético Mineiro, né? Porque o Atlético está em busca aí da vaga na Libertadores. Então, claro que uma vitória ajudaria para a última rodada um pouquinho mais tranquilo, talvez dependendo só dele, né? E aí, com esse empate, a vaga, claro, ainda fica em aberto. Agora, o Atlético demorou um pouquinho para acordar no Brasileiro? Acho que demorou. Pelo elenco, como você falou quando eu vim aqui da outra vez, a gente comentou bastante. Pelo elenco que tem, demorou bastante para acordar e pode pagar o preço por isso. Ô, Fábio Reoli, o gol do Otero, o Luiz Mar defenderia? Não. A bola do Marquinhos, o Luiz Mar defenderia? Não. O jogo da patada de grilo, como diz o Dalvan Luiz. Não, que ele não tinha jeito, não. Ele tá batendo bem na bola e, assim, o Atlético já imaginava que ia ser um jogo muito difícil, porque era a entrega das faixas, né? O Corinthians não ia perder em casa, não queria perder em casa, né? Ia estragar a festa. Então, assim, eu creio também que o Atlético não imaginou que 3 pontos ele não levaria. Eu acho que o empate está de bom tamanho para o Atlético. Para dentro da expectativa, todo de bom tamanho, então. Daqui a pouquinho a gente vai mostrar a tabela do campeonato, explicar, né? Durante o campeonato todo, a gente falou desse bololô, né? Que fica ali no meio da tabela, e você vai ver o porquê, né? Um exemplo, claro, para a gente aqui é a Chapecoense, que até pouco tempo brigava para não cair, né? E aí começou a entrar numa boa sequência, vencer jogos, principalmente dentro de casa, e briga por uma vaga também na Libertadores. Só que antes vamos falar agora de 2 times que também estão nessa, né? Um já está lá, que é o Santos, o outro é o Flamengo, que vacilou jogando em casa, né? No segundo jogo, depois aí de um bom tempo no banco do Muralha. O Diego Alves machucou, o Muralha voltou na Sul-Americana e voltou também no Campeonato Brasileiro, só que não foi feliz. No Rio de Janeiro, o Santos contou com grande ajuda do goleiro Muralha e venceu o Flamengo. O rubro-negro saiu na frente com Lucas Paquetá.
Mas aí Muralha tentou driblar Ricardo Oliveira. Perdeu a bola para o atacante, que rolou para Bruno Henrique marcar. A virada santista veio graças ao menino Arthur Gomes. O garoto chutou forte e Muralha aceitou mais uma vez. E aí o Flamengo perdeu, vai para a última rodada também nessa briga aí para a vaga na Libertadores. Agora eu quero saber de vocês hoje o seguinte, se vocês fossem o técnico do Flamengo, né, colocariam o Muralha no próximo jogo ou deixariam o menino descansar um pouquinho? Eu acho que está na hora dele descansar até bastante. Quando a fase não é boa, a gente não pode inventar. E ele já tem esse problema, já está sem confiança. Foi inventar numa hora que não podia e agora a torcida acho que não perdoa. E na frente do Ricardo Oliveira. Na frente do Ricardo Oliveira. Não tem mais. A má fase dele no Flamengo não passa. Ontem eu fiquei vendo vários programas, assim, porque você tem que estar embasado em número, tá? E assim, eu quero ter muito cuidado para falar dele, para não deixar meu lado flamenguista, porque eu sei que ele é pai de família, é um trabalhador como outro qualquer, mas assim, eu acho que ele vai ser feliz em outro clube. Eu acho que o ciclo dele no Flamengo já acabou. Ele não tem clima, mesmo que ele vá, se por um acaso o Rueda colocar ele quinta-feira, ele for para os pênaltis, ele pegar todos os pênaltis, ele não tem clima mais para ficar no Flamengo. O que aconteceu ontem não veio da Copa do Brasil, para onde ele pulou 5 pênaltis para o mesmo lado, ele já vem falhando há muito tempo, ele não tem clima mais para jogar. Eu acho que o Rueda devia colocar o César, mesmo ele tendo 2 anos sem entrar num jogo oficial, né? O último jogo dele foi o ano passado, mas foi um amistoso contra o Corinthians, pela Ferroviária, ele tá sem jogar. O último jogo dele foi em 2015 contra o Palmeiras. Então, mesmo assim, eu ainda colocava ele. Porque se ele errar ou acontecer alguma coisa, né? E esse negócio, igual o Muralha falou ontem, põe na minha conta. Não, isso não existe. Jogo de futebol não é isso. Você erra aqui, Fernando, tem que botar na sua conta. Você tem que assumir seus erros e ir pro banco de reserva. Então, eu acho que a cota dele no Flamengo já encerrou. Tá, porque todo mundo paga, né, junto. O time, por exemplo, acho que o investimento que o Flamengo fez, né, é muito mais para aquilo que está disputando no momento do Campeonato Brasileiro, né? Só que aí você entra numa fase em que você está disputando agora só a Libertadores, está na Sul-Americana, né? Mas eu digo agora no Campeonato Brasileiro, disputando a vaga para a Libertadores, e aí perde um jogo desse contra o Santos dentro de casa, né? Assim, ontem eu estava lá em casa fazendo umas simulações, assim, o pior cenário que pode acontecer para o Flamengo é o Flamengo na próxima rodada perder e os outros times ganhar. O Flamengo vai terminar o Campeonato Brasileiro em 10º. E se não ganhar quinta-feira, o Flamengo, com o investimento que fez, vai ficar em 10º no Campeonato Brasileiro e não ganhou nada. Olhando por um outro cenário, o Flamengo, né, foi campeão carioca, chegou na final da Copa do Brasil, foi visto, pelo menos disputou uma final, né? Tá na semifinal da Sul-Americana. O ano, se você olhar, realmente o ano do Flamengo não foi ruim. Mas dependendo dos resultados que vão acontecer nesses 2 jogos, assim, pode jogar um ano fora, né? Agora a gente está falando do Muralha, ô Marino, para você que é atleta também, acho que a parte mais difícil é essa, né? Talvez para ele mesmo. Você querer mostrar para o torcedor que você é um bom profissional, né? Que às vezes no dia a dia você não se resume ao que você fez no jogo, né? Mas o treinamento no dia a dia, né, mostra o esforço, mostra ser um bom goleiro, não é à toa que está no Flamengo. Só que aí entra essa vontade de querer mostrar e a desconfiança do torcedor. E essa desconfiança agora aumentou e talvez não tenha fim mais, né? Exatamente. É o que a gente estava comentando antes do programa começar. Quando a fase já não é boa e a gente colabora para dar errado, o torcedor não perdoa. E eu acho que não é questão, igual ele falou, não é questão que ele seja um péssimo profissional, que eu tenho certeza que ele tem os méritos dele. Mas talvez não seja no Flamengo que ele vai ser feliz. Talvez um clube menor, de menos expressão. E acontece muito disso. A gente vê, às vezes o cara joga muito numa Ponte Preta, num clube de menor expressão, e chega no Flamengo, no Corinthians, não dá muito certo. Pode ser isso que vai acontecer com o Muralha. Muralha que se destacou jogando pelo Figueirense, né? Fez um belíssimo Campeonato Brasileiro. Chegou aí até para a Seleção Brasileira. Chegou aí para a Seleção. E aí no Flamengo realmente não conseguiu, né, fazer uma boa sequência. Bom, vamos falar de coisa boa agora, e que é daqui, né, de Juiz de Fora. Vamos falar do JF Vôlei. A gente tem umas fotos bacanas para mostrar da última partida do JF Vôlei pela Superliga. E aí é o seguinte, ó, o JF Vôlei, enfim, conseguiu vencer a primeira na Superliga masculina. O time de Juiz de Fora venceu o Maringá no tie-break, conquistou sua primeira vitória na Superliga.
3-2. Destaque da partida foi o ponteiro Leozinho, do JF Vôlei, né? Ele que era até então dúvida para essa partida. Ele fez 38 pontos e foi eleito o melhor jogador da partida. Com o resultado, o JF Vôlei deixa a lanterna para o Maringá agora, né? Somou 2 pontos na tabela, então a lanterna vai para o Maringá. E lembrando que na próxima rodada o JF Vôlei joga em casa no sábado às 6 horas contra o time de Ponta Grossa. JF Vôlei Ponta Grossa no ginásio da UFJF. Voltando a falar de Campeonato Brasileiro. Agora, notícia ruim, né? Ruim também de mostrar por quê. Vamos falar de confusão. A Ponte Preta estava jogando em casa contra o Vitória, né? Tentando vencer para escapar da zona do rebaixamento. E aí já teve confusão dentro de campo com o Rodrigo, foi expulso, deixou o time com um homem a menos desde o primeiro tempo e aí o time não aguentou a pressão. Perdeu para o Vitória e a partida foi interrompida por confusão entre os torcedores. Ponte Preta e Vitória fizeram o jogo mais nervoso e esperado da rodada. Quem perdesse dava adeus à primeira divisão do campeonato. A Ponte Preta começou com tudo. Abriu 2-0 com Luca e Danilo Barcelos. Com 1 a menos desde o primeiro tempo, a Ponte não aguentou a pressão do Vitória. Em apenas 2 minutos, o time baiano marcou com André Lima e com Trellis e empatou a partida. E aos 36 minutos, num contra-ataque rápido, o time baiano virou a partida. Trellis recebeu sem goleiro e só tocou para fazer o gol da virada heróica do Vitória. Assim que o gol saiu, irritada, a torcida da Ponte Preta quebrou o alambrado e invadiu o campo. Os jogadores correram para os vestiários. O goleiro Aranha foi cercado por um grupo no meio do campo. A polícia teve que usar balas de borracha para conter os torcedores. 4 foram detidos e 3 policiais acabaram feridos. O jogo ficou paralisado por quase 40 minutos. Por falta de segurança, a PM decidiu encerrar a partida. Com a derrota, a Ponte Preta está rebaixada. Bom, é ruim mostrar porque mais ou menos se repete, né? Eu lembro quando o Curitiba foi rebaixado também em casa, aquelas cenas tristes, né, de se ver. O Vasco da Gama também foi a mesma coisa, né? Quando foi rebaixado na partida contra o Atlético Paranaense, se eu não me engano. Mais confusão. E o rebaixamento em si, claro que é ruim, né? Para o torcedor, é ruim para o time que fez o investimento. Inclusive a Ponte Preta que voltou para a elite do futebol. Só que é aquela história, você consegue dar a volta por cima, né? Dentro de campo, não precisa depredar estádio, bater em jogador, que não vai resolver a situação. Vergonha não é descer para a segunda divisão, a vergonha é fazer isso dentro do campo. Eu já morei em Campinas e isso que aconteceu, eu não represento o povo de lá, um povo muito educado, isso aí foi um fato isolado. Agora, a culpa da descida foi do Rodrigo, né? As atitudes que ele teve dentro do campo, o time estava ganhando de 2-0, não é a primeira vez que ele faz isso. E assim, é claro que o que aconteceu, ele não rebaixou nesse jogo, né? Rebaixou a campanha que fez no campeonato, mas essa atitude dele, o time ganhando de 2-0, foi crucial para a descida da Ponte Preta. 2-0, uma vantagem que todo mundo esperava, que é difícil de abrir, né? Num jogo em que duas equipes estão disputando ali a permanência na Série A. E aí para um zagueiro, né? 2-0, é hora de fechar a casinha ali, administrar o resultado. Aí você vai fazer o que o Rodrigo fez. Para quem não viu, o Rodrigo, vamos resumir aqui com boas palavras, apertou o bumbum do adversário, né? E aí mostraram, o quarto árbitro viu, chamou o árbitro, foi lá e expulsou o Rodrigo. Acho que não tem nem como falar que não foi fundamental para o resultado, né, Marinho? Pois é, eu acho esse tipo de atitude inaceitável para um atleta. Eu acho que o esporte é muito mais do que isso. Você não precisa ficar provocando um adversário dessa forma. Faz parte, sim, você fazer uma brincadeira ou outra. Eu acho que o futebol tem muito disso. Você ganha, zoa o seu adversário e etc. Mas nesse tipo de atitude, de provocação que você invade o espaço do outro, querendo ou não, eu acho inaceitável. E lembrando que isso não é futebol. Exatamente. Isso não faz parte do futebol. E hoje em dia, né, com tantas câmeras no estádio de futebol, será que ele pensou que fosse passar despercebido, né? Ninguém perceberia, ninguém fosse informar o árbitro da atitude dele? Difícil, né? Rodrigo passa ano, passa time e não toma jeito, Fábio Roy. Com certeza a Ponte Preta vai dispensar ele. Não tem condição de um jogador desse continuar no elenco. Assim,
O Rodrigo, durante a carreira dele, ele teve uma carreira vitoriosa, mas os últimos anos dele vem sendo deplorável, né? A última confusão que ele envolveu foi uma briga que ele deu empurrões no Milton Mendes. Uma pessoa que eu nunca vi ninguém falar mal do Milton Mendes. É uma pessoa que tem um fino trato com a imprensa, um cara muito educado, né? Todo mundo fala bem dele e ele fez aquele papel dentro do campo. Dentro de campo, né? Complicado. E aí a Ponte Preta, né? Já foi para a segunda divisão, junto com o Atlético Goianiense, Ponte Preta também foi, e aí tem 2 vagas em aberto, a gente vai saber na próxima rodada quem cai e quem fica na Série A do Campeonato Brasileiro. Vamos fazer o seguinte, uma pausa aqui no Arena, daqui a pouquinho a gente volta falando mais de Brasileirão, falando mais também do esporte aqui de Juiz de Fora, a gente tem para falar sobre medalha de ouro, né? Quem não gosta de falar de medalha de ouro? E também vamos mostrar para vocês, claro, os destaques da seleção brasileira que tem se destacado também no campeonato, né, inglês, espanhol, enfim, pela Europa. Daqui a pouquinho a gente está de volta. Muito bem, já de volta com o Arena Alterosa, e eu tô aqui, ó, com essa sacola customizada, que é a hora da gente falar de brinde. Na verdade, quem não gosta, né, de ganhar um brinde, na verdade é mais que um brinde, é um mega brinde, é um presente. Quem faz uma vez, faz sempre. É a experiência que o cliente tem ao ser lembrado e presenteado fica para sempre na memória. E aí a Mega Brindes tem uma gama de produtos muito grande. Entre em contato para você conhecer muito mais, como esses aí, ó, que vocês estão vendo na tela do Arena. E eu garanto para você, ó, bons momentos duram para sempre. Ligue agora e faça o seu brinde ficar para sempre na lembrança do seu cliente. O telefone, olha só, é o 3232-3222. Repetindo, 3232-3222. Mega Brindes fortalece sua marca. Aproveite, eu vou aproveitar aqui que eu estou segurando esses brindes aqui. Claro, quem participa do Arena Alterosa ganha Mega Brinde. Deixa eu entregar aqui. Passa para o Fábio para mim também, por favor, Marina. Obrigada. A Marina e o Fábio vão levar Mega Brindes para casa e aproveitar aí esse presentão da Mega Brinde. Faça, né, como a Arena Alterosa, como a Marina, como o Fábio. Garanta também o seu Mega Brinde e presenteie aí quem você quiser, tá bom? Agora são 11 horas e 19 minutinhos, vamos dar continuidade à Arena Alterosa aqui, enquanto o pessoal vê quais são esses brindes que eles ganharam aqui na Arena. E vamos fazer o seguinte, deixa eu ver para onde que eu vou aqui para dar sequência. Ah, sim, vamos falar da medalha. A medalha de ouro que a nossa atleta juiz-forana, de apenas 14 anos, a Daniele Vitória, trouxe para Juiz de Fora. A gente tem as imagens da Daniela aí treinando, né, na última reportagem que a gente fez com ela. E aí é o seguinte, olha só, foi a despedida dela na categoria cadete, né? A Daniela Vitória conquistou esse título na última sexta-feira lá em Brasília e trouxe a medalha de ouro na Copa do Brasil de Taekwondo. O título foi conquistado após 2 lutas, uma contra Rio Grande do Sul, né? E depois disputou a final contra um representante do Distrito Federal. O retrospecto, para a gente ter uma ideia do que a Dani fez em 2017, olha só, conquistou o tricampeonato mineiro, né? Foi bicampeã brasileiro e além de ter sido vice no Grande Slam. Ela também integrou a seleção brasileira e representou o país no Mundial no Egito, né, em agosto. Inclusive participou com a gente aqui no Arena Alterosa. E só lembrando que o Grande Slam de 2018 vai ser disputado entre 23 e 25 de fevereiro aqui no Brasil, no Rio de Janeiro. E os melhores atletas serão selecionados para compor a seleção brasileira. Parabéns para a Dani, né? Parabéns aí para os pais, né? Para a irmã da Dani, que sempre acompanha a gente também, por trazer mais uma vez a medalha. E claro, está representando sempre Juiz de Fora, né? Por esse Brasil e também pelo mundo afora. Legal ver a batalha da Dani, né? O Marina, o Fábio. A Marina teve com a Dani em uma entrevista na rádio? Na Rádio Cidade. Na Rádio Cidade. O Fábio esteve aqui com a Dani quando ela estava indo para o Mundial. E é uma garota que corre atrás dos seus sonhos e o mais legal é ver que treina bastante, corre atrás e traz resultado, né? É verdade. Eu tive a oportunidade de conhecer a Dani lá na Rádio Cidade. Passei a acompanhar pelas redes sociais e, pô, é uma menina incrível, tem muito futuro, vai trazer muita alegria para de fora. A família também vai toda atrás, toda empenhada no sonho dela e isso é muito bacana. A gente vê que os pais dão força e querem que a pessoa viva do que realmente ela gosta. Fazem rifa, fazem tudo para não perder a oportunidade. E aí, ô Fábio, entra aquilo que a gente sempre fala aqui, né? Da dificuldade que a Dani tem. A Dani é um exemplo do que os atletas, né, de modalidades, assim, às vezes mais alternativas, não tão tradicionais quanto futebol, futsal, vôlei, passam, né? O aperto que eles passam para conseguir apoio para disputar essas competições. Eu tive a honra de participar com ela aqui, uma multicampeã, né?
E assim, falta, não sei se só falta para todas as cidades, mas tem um fundo de auxílio ao esporte, né? Que dependendo dos resultados, né, ela poder usufruir desse dinheiro. Eu acho que podia ser criado aqui em Juiz de Fora e isso ia ajudar muito o atleta que tem know-how para estar aí fora e às vezes não vai porque não tem a condição financeira. É verdade. Bom, parabéns para a Dani. Claro, só lembrar, né, que precisando da TV Alterosa, da Arena Alterosa, a casa está sempre aberta. Vamos continuar a falar de Campeonato Brasileiro. A gente está devendo mostrar os outros gols da rodada para aí sim a gente mostrar a tabela de classificação. Vamos ver os gols. O vice-líder Grêmio, pensando somente na decisão da Libertadores, empatou em casa em 1-1 com o já rebaixado Atlético Goianiense. Na disputa por uma vaga na Libertadores, o Vasco derrotou o Cruzeiro em pleno Mineirão. O zagueiro Paulão, de cabeça, marcou o único gol da partida. Com a vitória, o Vasco entrou no G7. Na disputa por uma vaga na Libertadores, em Salvador, a Chapecoense venceu o Bahia por 1-0. Gol do atacante Wellington Paulista. A rodada foi marcada por homenagens às vítimas da tragédia aérea da Chape, que completa 1 ano esta semana. 71 pessoas morreram a caminho da final da Copa Sul-Americana na Colômbia. E a briga contra o rebaixamento está dramática. 4 times para 2 vagas. O Coritiba perdeu de virada em casa para o São Paulo e viu sua situação complicar e muito. O Coxa abriu o placar de pênalti com o goleiro Wilson. Só que o São Paulo usou a cabeça 2 vezes para vencer a partida. Com 43 pontos, o Coritiba enfrenta a Chapecoense em Santa Catarina na última rodada. Maicon, o ex-lateral direito da seleção, bateu colocado no ângulo e deu a vitória ao Avaí contra o Atlético Paranaense na ressacada. Com 42 pontos e ainda na zona do rebaixamento, o Avaí enfrenta o Santos na Vila Belmiro, com chances de ficar na primeira divisão. Bom, destaque aí para o Avaí que, né, vocês viram, venceu, e o Vasco da Gama também venceu bem, né? Venceu o Cruzeiro no Mineirão. E aí entra o jogo, talvez, o Marina, que fosse fundamental para o Vasco, porque na última rodada pega a Ponte Preta, que já está morta, né? Já está caída, já está na Série B. Ou seja, praticamente, na teoria, 3 pontos seriam garantidos, né? Vencer um Cruzeiro no Mineirão, para mostrar que quer ficar com a vaga na Libertadores. É verdade. Eu praticamente tinha certeza que quando o Zé Ricardo foi anunciado no Vasco, ele ia engrenar, porque eu não acho ele um mau técnico. Acontece que no Flamengo ele não sabia lidar com os medalhões. E como o time do Vasco não tem tantos medalhões como o Flamengo, seria um pouco mais fácil de administrar. E foi notória a crescente que o Vasco veio e pode ser que chegue até a Libertadores, né? Ô Fábio, eu vou fazer o seguinte, eu vou chamar a tabela de classificação, vou pedir para você comentar, porque pode ser que a gente tenha até 3 cariocas na Libertadores. Vamos ver a tabela. Bom, o campeão e o líder ainda é o Corinthians com 72 pontos, depois vem Grêmio, Santos, Palmeiras no G4 com 60, Cruzeiro e Flamengo fecha o G6. A gente pode falar até de G7 agora com o Vasco da Gama, G8 com o Botafogo e pode ser que tenha até G9. Mas vamos lá, ó, Botafogo, Chapecoense, Atlético Mineiro no meio da tabela. Vamos para a segunda parte agora. Bahia, São Paulo, Atlético Paranaense, Fluminense, Vitória, Curitiba. Aí na zona do rebaixamento, ó, Sport com 42, Avaí com 42, a Ponte Preta já caiu e o Atlético Goianiense também. E aí agora, deixa eu pedir o Calel, por favor, para voltar na primeira parte, só para a gente comentar aqui, obrigado, a gente comentar essa parte aqui, ó, Fábio Marina. Olha só, até o Palmeiras está garantido, né? Não tem discussão na Libertadores. Agora o Cruzeiro também já está com um pezinho lá. Não, o Cruzeiro foi campeão da Copa. Já está garantido. Eu digo assim, então por isso que o G6, na verdade, já é G7, que a gente pode riscar o Cruzeiro daqui. Né? O Cruzeiro está com 56, então não muda se perdendo ou vencendo a próxima rodada. Agora, Flamengo 53, Vasco 53, Botafogo 52, Botafogo joga hoje contra o Palmeiras, né? E a Chapecoense e Atlético Mineiro com 51 pontos. Até aqui, todo mundo está brigando por uma vaguinha. E pode ser que Flamengo vá, né, no lugar do Cruzeiro aqui, o Vasco joga Ponte Preta, vamos supor que o Vasco venceu, o Botafogo também. Flamengo, Vasco e Botafogo na Libertadores, já pensou?
mas eu acho que pro Flamengo tá muito difícil conseguir a vaga no Campeonato Brasileiro. Porque o Flamengo vai jogar quinta-feira, né, contra o Júnior de Barranquilla e vai vir, né, da Colômbia para Salvador, né, e na Bahia não tem horário de verão, então essa vai ser uma viagem complicada, o desgaste vai ser grande, né, da viagem, vai ser uma viagem complicada, então eu acho que o Flamengo vai pegar o Vitória, né, então eu acho que de todo mundo o Flamengo é o que está mais correndo risco de não ir para Libertadores pelo Campeonato Brasileiro. Você vai investir na Sul-Americana? Então, na Sul-Americana tá difícil por causa do goleiro, né? Nós vamos fazer um jogo fora de casa. E assim, eu acho que foi até bom acontecer isso com o Muralha, que a gente dá muito pouco valor ao goleiro. Às vezes a gente paga altos salários para atacante e aí a gente vê que a base de um time é o goleiro. Você vê que o Flamengo tem uma equipe boa, eu não acho a equipe do Flamengo ruim, não encaixou ainda, mas você vê, o goleiro foi crucial na derrota do Flamengo ontem. Bom, vamos fazer o seguinte, deixa eu mostrar para vocês agora, rapidinho mudando o assunto, vamos de Campeonato Brasileiro para Campeonato Mineiro. Olha só quem assumiu o time do Tombense para a disputa do Campeonato Mineiro e também da Série C. Vamos colocar a fotinha dele aqui pra gente. Lembra dele? Marina, Fábio Reoli, Ramon, ex-Vasco da Gama, cobrador de falta, batia bem na bola, assumiu o Tombense. Agora o Ramon como jogador, né, tem aqui um resumão da carreira dele, ó. Vasco, Cruzeiro, Vitória, Atlético Mineiro e também Joinville. Como técnico, né, pegou a equipe pequena lá de Goiânia, depois pegou o Guarani aqui de Minas, faltando 4 rodadas, mas não conseguiu evitar a queda do time no Campeonato Mineiro e disputou também a Série B pelo Joinville. E agora tem essa missão na equipe de Tombos, disputar o Campeonato Mineiro e depois a Série C do Brasileiro. Vamos fazer mais uma pausa aqui no Arena e daqui a pouquinho a gente volta. Arena Alterosa. Oferecimento Powerline Internet. Também com TV por assinatura 2102.000. E Verona Segurança. Há 25 anos protegendo o seu patrimônio. Muito bem, a gente está chegando ao final do nosso programa de hoje, nessa segunda-feira. Deixa eu já agradecer aqui a sua companhia. Só que antes você vai ver agora o destaque do Arena Alterosa de quinta-feira. O xadrez é um jogo pensado e de muita estratégia. Algumas jogadas são rápidas, outras nem tanto. Matheus tem 12 anos, ele é bicampeão da Liga X, torneio realizado em Juiz de Fora. Foi vice-campeão mineiro ano passado e levou o título deste ano. Expectativas é a melhor, mas a gente sabe que vai ser um torneio bem difícil, com vários jogadores de nível bem alto, e tentar fazer uma melhor lá. Então, na quinta-feira, você vai conhecer um pouco mais dessa fera. O Matheus vai disputar o Campeonato Sul-Americano de Xadrez. Marina, muito obrigado pela sua participação aqui. Abraço para você, uma boa semana. Obrigada a vocês pelo convite de novo. Mandar um abraço pro pessoal de Matias Barbosa, que a gente foi campeão ontem lá no estádio pela Copa Bahamas, e agradecer o apoio. Fábio Reoli, obrigado mais uma vez pela parceria de sempre. Boa semana para você. Obrigado aí. Mandando um abraço agora ao pessoal do Black Futebol Clube lá de São João do Nepomuceno, turma que foi campeã da Copa Zona da Mata, né, no futsal. Abraço aí para vocês, obrigado pela companhia sempre, parabéns pelo sucesso. Você vai ficar agora com ele, né, que estava viajando por aí, pegando praia, né, passeando pelos rios de Minas Gerais e pescando muito. O apresentador que não tem medo de cara feia está de volta, Valmir Rodrigues, vai que é sua, meu filho.